Olá, galera do Mundo do Trabalho, como vocês se encontram? Hoje a gente vai dar prosseguimento na disciplina de Mundo do Trabalho, trazendo a temática do direito. Para essa atividade, eu convidei o advogado Vinícius Madureira para que ele pudesse falar um pouco conosco sobre o acesso ao curso do direito, sobre a formação, não é? E também sobre o mercado de trabalho. Para essa atividade, para essa entrevista, eu contei com a participação da galera do terceiro ano de administração. Espero que vocês gostem dessa atividade e até breve. Gente, boa tarde. Espero que todas e todos estejam bem. Hoje a gente vai discutir um pouquinho do campo do direito. Estava conversando aqui inicialmente, nas conversas iniciais com o Vinícius e os colegas que estavam aqui presentes, né? O quanto foi citado em sondagem recente no mundo do trabalho a carreira, não é, do direito, as várias possibilidades que o direito tem. Então a gente convidou aqui o advogado, não é, Vinícius Madureira Maia, para estar conversando um pouquinho com a gente, não é? Então eu queria apresentar aqui o Vinícius, não é? O Vinícius, ele é bacharel em Direito pela Universidade de Fortaleza, não é? É advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, tanto do Ceará como em São Paulo, onde ele se encontra agora para uma formação em doutorado, não é? Atuou durante 10 anos na Procuradoria Jurídica da UES, e ele vai explicar o que é que ele fazia lá, o que é que um procurador faz, não é? É mestre em Sociologia pela Universidade Estadual do Ceará, foi meu colega na ocasião, nós estivemos lá contemporaneamente, e atualmente é doutorando em Sociologia pela Universidade de São Paulo, certo? Eu queria agradecer a sua presença, Vinícius, aqui, e entregar para você aí a voz, né? Passar a voz para que você possa trazer as informações pertinentes para a gente. Gratidão. Dieguinho, obrigado e obrigado pela introdução. Agradecer pelo convite. Vamos falar aqui um pouquinho da minha trajetória, muito brevemente também, né? Sou cearense, né? Acredito que já devam ter notado, né? Estou vivendo hoje em São Paulo para fins de um doutorado, mas pretendo sim retornar tão logo possível. Eu sou natural do Vale do Jaguaribe, não sei se os alunos conhecem, alunos e alunas, mas mais precisamente de Tabuleiro do Norte, uma cidadezinha que hoje tem 30 mil habitantes. Meu avô, se eu posso dizer assim, provém de uma família muito humilde, né? Meu avô era agricultor, meu pai é o filho mais velho e foi o primeiro a vir para a capital, concursado, né? Bancário, e é uma família que sempre, né, privilegiou muito os estudos. O meu avô, ele tinha apesar de não ter nenhuma instrução, assim como a minha avó, era alguém que sabia contar, né, exatamente quantos netos eram formados, tinham graduação. A alegria, né, o grande orgulho dele era poder dizer para os demais parentes, amigos, que recentemente um neto se formou. Enfim, então ele tinha isso consigo, e é algo que eu carrego no meu coração, essa imagem do meu avô muito animado, né, com as possibilidades para os netos, que nem ele e alguns dos filhos também não tiveram. Então, morei, né, durante um certo tempo em Limoeiro do Norte, em Tabuleiro do Norte. Estudei no Colégio Diocesano, que eu costumo dizer para todo mundo que é a minha alma mater. Todo mundo pergunta qual é o lugar, né, qual foi o colégio ou a universidade onde você teve aquela instrução que de fato marcou sua vida. Eu sempre costumo dizer o Colégio Diocesano, as pessoas não entendem porquê, mas quem conhece esse colégio vai saber exatamente do que eu estou falando. Então é isso. Estudei lá, né, meu ensino médio e vim para Fortaleza fazer, não exatamente o curso de Direito, porque eu sempre tive um pé nas humanidades, né? E o direito a gente vai ver mais à frente que não é ciências humanas propriamente ditas, né? Seriam ciências sociais aplicadas.
mas eu sempre tive mais inclinação, sempre tive mais gosto, né, por literatura. Então eu pretendia fazer letras ou psicologia. E o meu pai, né, que, como eu já disse, experimentou essa pobreza, né, posso dizer assim, essa condição bem marcante na vida, ele dizia, não, pelo amor de Deus, você não vai fazer letra, você não vai fazer. Então ele, nem psicologia, porque, enfim, né, tem uma prima minha muito inteligente que cursou psicologia, mas infelizmente não conseguiu mercado, por assim dizer, ela não se saiu tão bem quanto previa, né, quanto tinha expectativa nesse sentido. Então, já baseado nesse exemplo de família, meu pai não queria de forma nenhuma que a gente enveredasse pelo mesmo caminho. Então, foi por isso que eu, de uma certa forma, conduzido, né, já muito novo, ainda muito sem saber da vida, acabei caindo no direito, né. De certa forma, nos primeiros semestres, né, do curso de Direito, eu era sabotava um pouco o curso. Até o quarto, quinto semestre, eu não possuía um único livro de Direito, eu não possuía nenhum apreço pelo curso em si. E só em determinado momento dessa trajetória eu disse, eu não vou me tornar um autodidata em literatura, em filosofia, em sociologia, em nada disso, e nem vou acabar me tornando advogado, já que eu não estou fazendo nada desse sentido. Então, passei a dar total atenção ao curso. Esse curso, gente, como vocês sabem, né, ele tem duas formas de ingresso hoje, né? Eu queria dizer para vocês que no estado do Ceará nós só temos 3 universidades públicas que oferecem aos alunos, né, ao público, o curso de Direito, que é a UFC, todo mundo sabe, a URCA, no Cariri, e a UVA, em Sobral. A UES, por exemplo, ela não dispõe do curso de Direito. E a UES mantém esse sistema ainda híbrido, né, que hoje você ingressa na universidade mediante vestibular, como eu e o Dieguinho, a priscas eras, né, nos submetemos, ou então mediante o SISU, né, o Sistema Unificado de Seleção. Então, a UES hoje trabalha com essas duas modalidades de ingresso. Então, parte das vagas elas são destinadas ao ingresso mediante vestibular e parte das vagas destinadas àqueles que ingressam mediante a nota de corte obtida no Enem. Acredito que a UFC, eu deveria ter procurado me informar, mas acredito que a UFC hoje ela lida unicamente com o SISU, né, com a nota de corte do Enem. Então, essa é a forma, né? Aliás, essas são as formas de ingressar no curso de Direito no estado do Ceará. Né? Mas, como esse sistema é um sistema unificado, nada impede que alguns de vocês, né, possam vir a cursar, se puderem, né, em outro estado. Se eu peço até o Dieguinho aqui, se de certa forma eu devagar, Dieguinho, você me traga de volta, me faça aterrissar de volta no tema. Então é isso, gente. Olha, o curso de Direito ele também tem umas certas particularidades, né? Como eu disse, ele é um curso que pertence ao domínio das ciências sociais aplicadas, né, ali como administração, como economia, como ciências contábeis. E o aluno, ele, ao ingressar no curso, ele faz uma escolha, uma opção por uma matriz curricular. Não sei se os demais colegas que falaram dos seus respectivos cursos fizeram menção a algo nesse sentido para o seu curso. Eu só conheço isso no direito. Então, você, enquanto aluno, escolhe se você vai seguir a área de direito público ou a área de direito privado. Em algumas instituições, esse ingresso ele é aleatório. Você se inscreve e você só do decorrer do semestre é que você descobre onde você foi encaixado. Obviamente, você pode fazer mais tarde uma transposição. Mas quem escolhe
O direito público faz obrigatoriamente cadeiras, disciplinas relativas, né, a esse ramo, e quem escolhe direito privado, obviamente, há cadeiras relativas a esse outro ramo. A minha formação foi em direito público, não foi uma opção, mas também eu fui encaixado, né, mas de fato é o direito que me agrada. E quais são as disciplinas que compõem esse ramo, né? O direito público, ele seria formado aí primordialmente pelo direito constitucional, que é um direito que eu considero crucial para que, né, eu acredito que inclusive deveria ser obrigatório que todas as pessoas tivessem mínima compreensão, né, do que significa todo o conjunto de normas, de regras que consta na nossa Constituição de 88, né, todos os direitos sociais, todas as obrigações, toda a arquitetura do regime político-administrativo do Brasil se encontra ali. Então, eu acredito que essa disciplina de direito público, assim como outra que eu vou fazer menção no direito privado, o Código de Defesa do Consumidor, os direitos do consumidor deveriam ser obrigatoriamente ensinados no ensino médio para todo o alunado, né? Então, como eu fiz essas disciplinas, as disciplinas de direito público, elas são direito constitucional, direito administrativo, direito previdenciário, direito tributário e por aí vai, direito eleitoral. E as disciplinas de direito privado são direito civil, que são inúmeras cadeiras. Se vocês tiverem um dia o interesse de abrir o Código Civil. Hoje em dia você não abre mais nada disso, né? Tá tudo na internet, então se você quiser passar a barra de rolagem e ver, o Código Civil é imenso, são 1000 e tantos artigos, por isso que são inúmeras cadeiras, 5, 6 cadeiras para você dar conta né, das disciplinas de direito civil. Então é direito de família, direito penal, né, que aí é um direito público também, ou eminentemente, que mais? Direito do consumidor, como eu já fiz menção. Então, são áreas bem diversas, né? Eu acredito que não exista. Talvez medicina seja uma outra área, né? Uma outra formação, habilitação que lhe permita uma atuação muito grande, muito espraiada, né? Você pode... você tem inúmeras vertentes de trabalho, né, no direito. Por exemplo, eu fiz uma cadeira que na época achei terrível, né, mas acredito que no centro-oeste do Brasil ou em outras regiões ela seja de muita importância, que é direito agrário. É uma cadeira super difícil e que na época, muito jovem, né, a gente vai se perdoando, né, a gente tem que se perdoar mais à frente. Eu achava aquilo ali de uma certa forma dispensável, desnecessária, mas hoje eu vejo que eu poderia ter visto isso com uma maior profundidade, com maior clareza, enfim. O Dieguinho falou mais cedo, não sei se vocês já estavam aí, que a busca pelo direito, né, pelo entendimento do direito, ela ganhou aí uma projeção muito grande, né? E isso isso corresponde muito com a realidade, né? Eu fui procurar me informar, eu já sabia dessa informação, mas eu vou dar outra, né? Que o Brasil, ele é o país no mundo que mais possui faculdade de direito. Em uma reportagem de 2020, se averiguou que o Brasil tinha mais de 1.500 faculdades de direito. O segundo lugar é os Estados Unidos, que não tem nem a metade. Então, o Brasil supera Estados Unidos e China como o país que tem mais faculdade de direito. Então, eu falei, são mais de 1.500 faculdades, mas só 232 têm desempenho satisfatório. E quando a gente vai averiguar o número de cursos recomendados pela OAB, esse número ainda é menor. Eu falei de 1.500 faculdades existentes, aliás, mais de 1.500, talvez, como essa notícia de 2020, talvez hoje a gente já tenha 1.600 ou mais. Só 161 tem o selo de qualidade da OAB. Então
um número muito expressivo, né? São muitas universidades ou faculdades ou cursos isolados que vão sendo aprovados continuamente no Brasil por conta dessa busca. E eu vou dar outro dado agora. No começo do ano, depois de muito lobby contrário da OAB, foi aprovado agora o curso de tecnólogo em assuntos jurídicos, que não existia no Brasil, né? Como eu disse, foi aprovado agora em janeiro. Existe sim nos Estados Unidos, que tem lá um termo de paralegal, né? O paralegal, ou seja, aquele que não é nem estagiário, não é advogado e desempenha atividades que eu, com muita dificuldade, saberia dizer para vocês o que é que de fato ele exerce. Então, além desse grande número de cursos de direito, agora nós teremos cursos de tecnólogos em serviços jurídicos, né? Por isso que não me estranha nem um pouco quando o Dieguinho me contou que a busca pelo direito ela se elevou aí acima das demais. Como eu disse, né, o curso ele tem essas particularidades que não são somente a dupla vertente, né, de atuação ou de escolha de uma área, por exemplo, o direito público ou o direito privado, né, e dentro desses dois grandes ramos, vários outros sub-ramos nos quais você se especializa, quase sempre numa única área, né? Às vezes a gente, inclusive no mercado, a gente é instruído a não levar muito a sério um profissional que faz de tudo, né? Que faz, sou advogado penal, mas também sou advogado trabalhista, também sou advogado de defesa do consumidor, então a gente recomenda ficar com um certo pé atrás nesse aspecto, porque a especialização ela é um destino praticamente para todo profissional, não só do direito, mas de todas as outras ramos, né, e profissões. Mas uma outra particularidade que eu acho que só o curso de enfermagem, eu não sei quais mais, aquela pessoa que é formada em direito, ela não chega imediatamente a advogado, diferentemente do curso de medicina, que você conclui e no outro dia ou dias depois, né, munido da documentação, você dá entrada no seu CRM. No direito, não. Você precisa passar por essa prova, uma prova muito difícil, né? Que se chama o exame da ordem, né? O exame nacional da ordem, que ocorre 3 vezes por ano, cujo índice de reprovação já chegou a mais de 90%. Ou seja, de cada 100 pessoas inscritas, 10 pessoas inscritas, 9 são reprovadas nesse curso. O que é mais um reflexo, né, dessa grande quantidade de pessoas que vêm sendo lançadas no mercado sem uma formação minimamente satisfatória, como eu já dei aqui para vocês os números, né? Mais uma vez formado em direito, né, você não precisa atuar tão somente como advogado, né? Algumas profissões, elas exigem, sim, a inscrição na ordem e um tempo mínimo de experiência de atuação. Então, você como advogado, você mais tarde, se comprovado 3 anos de prática forense, prática jurídica, você pode se habilitar para concursos de juiz, promotor, defensor público, delegado, analista judiciário. Já o analista judiciário não precisa dessa, ou pelo menos não é do meu conhecimento que precise dessa prática mínima. Enfim, é muito, muito grande, né? Para além da advocacia, que já é um grande universo de atuação, é muito grande a quantidade de carreiras a que você pode se dedicar. Diplomacia, se bem que a diplomacia ela não fica restrita tão só ao direito, né? Qualquer um com curso superior no Brasil pode se habilitar para o concurso de diplomacia, por exemplo. Então, mas ainda assim são cursos, né? São carreiras que têm muito a ver com aquilo que corresponde à prática do advogado. O advogado ele fica muito, no Brasil pelo menos, e nos Estados Unidos, muito vinculado à imagem de ser uma pessoa que busca uma disputa, né? uma intriga, uma briga, quando na verdade existem cadeiras, e se vocês quiserem me perguntar,
depois voltadas à mediação, voltadas à conciliação, à resolução de um conflito sem que seja necessária a abertura de um processo, de uma ação. Então, o advogado ele não é só um profissional bom de briga, né, mas também tem que ser um profissional bom de apaziguar os ânimos, de colocar tudo em pratos limpos, enfim, né? O que mais? Então é isso. Eu acho que acho que de certa forma o meu pai tinha alguma razão, né, no receio de que o filho ficasse a ver navios, né, de entender na sua humildade, na sua pouca instrução, de que o curso de direito ele me proporcionaria uma, um leque muito mais amplo, muito mais abrangente do que eventualmente um outro curso, né? Isso falando em termos práticos, né? Mas a vida, né, ela tem o seu curso, né? Não sei se vocês assistiram aquele filme, pelo menos é da minha época, da época do Diego, Jurassic Park, né? Diz que a vida encontra o seu caminho. Então, vocês podem ver como é que você tem uma formação diversa, né? Porque, como eu disse a vocês, a minha pretensão inicial era seguir esse caminho, né, do qual eu fui demovido, e, como eu disse, atuei durante 10 anos na Procuradoria Jurídica da Universidade, e aí eu vou contar para vocês, né, um pouco sobre isso, o que é que eu desempenhava lá. Mas encontrei, já que tive a felicidade e o privilégio de trabalhar em uma universidade, né, o caminho de volta para unir aquilo que na minha juventude, né, mas talvez na minha pós-adolescência, por assim dizer, eu pretendia de fato fazer e hoje me encontro fazendo. Então, às vezes você faz umas alterações de percurso para mais tarde encontrar-se com aquela linha com a qual você se felicitava mais, né? Aquilo que lhe agradava mais, de certa forma. Eu acho que a gente sim tem que ter a preocupação, sobretudo né, vindo de, como é o meu caso, de uma família, né, de um meio humilde do interior do Ceará. Acho que você tem sim que ter isso em vista, você tem que ter sim uma preocupação com o futuro, com uma carreira que vale lhe remunerar de forma razoável, né, para que você possa viver essa renda que ela vai lhe proporcionar. Ao mesmo tempo, você não pode, de certa forma, tentar se forçar de um tal modo a uma profissão com a qual você não tem mínima correspondência, né? Não é o meu caso. Eu acho que em determinada altura da vida eu consegui fazer com que o direito ele se harmonizasse, né, comigo, com o que eu pretendia, com o que eu queria para mim, ao mesmo tempo sem deixar lateralmente, né, como hobby ou como, enfim, as leituras que são essas que eu faço junto com o Diego e que está aí, levaram o Diego a ser uma pessoa apta a convidar aí métodos advogados a vir falar para uma turma, né? Então é isso, gente. Na Procuradoria Jurídica, quando você entra no curso de Direito, como em qualquer outro curso, você não pode ser apenas um aluno que frequenta a sala de aula, né? Não é jamais essa a sua perspectiva de vida, apesar de ser o momento da vida que a gente quer menos saber de aula, né? Você quer saber mais de amizades, de grupos, de festas, enfim, né? Supondo que não existe uma pandemia, claro. Mas tem muita gente, isso quem optar pela carreira jurídica vai se dar conta de que muitas pessoas no curso de direito, até por essa busca vertiginosa por essa formação, são pessoas que já vêm de uma segunda, já estão ali em busca de uma segunda formação, porque a primeira, em tese, não teria sido suficiente. São pessoas que querem fazer concurso público, são inúmeros os concursos públicos que, por mais que não exijam, né, a formação em direito, mas prevêem provas, né, com conteúdo jurídico. Então, muita gente está ali já estudando para concurso. Então, muita gente estuda no curso pela manhã ou à noite e já
faz do curso como se fosse o curso. É engraçado isso, né, Diego? Isso aí é uma coisa que só a sociologia para explicar, que já está ali fazendo do curso, que não é de fato um curso de formação para ela, mas um curso como se fosse um cursinho para concurso, no qual ao final você vai ter o diploma de direito. Então muita gente faz isso. Faz do curso de direito já uma catapulta para você sair de lá já aprovado. Tem muita gente que já sai nos últimos anos da graduação em Direito aprovado em algum concurso público de maior ou menor porte, certo? Isso é uma realidade. Isso não é algo excepcional, pelo contrário. Você conhece muitas pessoas que fizeram um percurso nesse sentido. E também existe, como qualquer outro curso, né, e sobretudo esse do direito, inúmeros grupos de pesquisa vinculados a esses ramos de disciplinas do direito, né? Grupos de pesquisa em direito de família, que tem a ver com adoção, com separação, com guarda, grupos de direito penal, estudos de censo carcerário, né? Situação carcerária no país ou na região, enfim, são inúmeros grupos. Eu conheço na Unifor, perdão, cursos que envolvem, inclusive, energia nuclear. Então, a variedade também é imensa. Eu ficaria aqui horas e horas contando dos inúmeros grupos dos quais vocês podem participar. E são animados desde o seu ingresso a participarem. E é isso. Não sei se eu consegui dar conta, acho que já são... Conseguiu, Vinícius. Acho que você trouxe aí uma visão panorâmica. Agora a gente pode, se tiver algum questionamento dos estudantes que possam colocar também, ficar à vontade. Eu tenho algumas questões, mas Claro. eu gostaria de dar preferência aos estudantes. Alguém deseja fazer algum questionamento para o Vinícius? Vinícius, Oi, a Antônio. respeito assim da disposição das aulas do curso, elas ocorrem durante somente um turno ou é ao longo do dia? Porque eu já vi muita gente falando sobre a grade e eu nunca cheguei a um consenso das pessoas que eu já perguntei. Umas falavam que era mais tinha aulas dispostas ao longo do dia, outros em um turno só e não sei como é que é realmente. Boa pergunta. Eu devia, inclusive, ter previsto ela, mas muito boa pergunta. Vou falar da Unifor e vou falar da UFC, certo? Na Unifor, como se trata de uma universidade privada, né, você paga mensalmente por um número mínimo de créditos. Então, o número mínimo de créditos seria 20, né, créditos semestrais, pelo menos antes eram assim, mas você pode fazer mais. Então, você pode concluir esses créditos de forma aleatória, tanto pela manhã como à noite. Isso para você, a depender do quanto você tiver a investir, né, semestralmente, você pode cursá-la tanto pela manhã como à tarde, como à noite, a depender da oferta. Diferentemente se dá na UFC. Eu sabia que antes, se você cursasse pela manhã, o curso ele tinha um semestre a menos ou talvez um ano a menos, porque você fazia cadeiras pela manhã e à tarde. Já quem faz esse curso à noite, né, não teria condições de fazê-lo, até por trabalhar. Em geral, o perfil da noite é um perfil de pessoas mais velhas, como eu disse, perfil de pessoas que já vêm de uma outra formação. Então, é um curso que já leva aí um tempo maior, 5 a 6 anos para a formação. Então, a depender então, a resposta ela varia, né? A depender da universidade na qual você estuda, ou faculdade, né? Como eu falei para vocês, são faculdades, universidades ou cursos isolados que são oferecidos aí em todo lugar do Brasil, né? No interior também. Eu sei que pelo menos Limoeiro do Norte tem uma faculdadezinha de direito também. Né? Mais algum questionamento, gente? Podem ficar à vontade. A Ana Manuela pergunta se o Vinícius poderia explicar melhor sobre a questão da anuidade da OAB. Posso sim. Então, como eu disse, né, o curso de Direito, ele, diferentemente da Sociologia, né, o Diego já tentou fazer parte de uma
Depois você conta a sua história, né, de uma comitiva, de um grupo, né, de montagem, né, de uma espécie de associação dos sociólogos, né, que coisa que não existe. Mas dos advogados existe, né, uma profissão, pelo menos oficialmente existe no Brasil desde 1825, quando foi decretada a existência das universidades, a criação das universidades no país, né? Então, já de longa data, né, mais de 200 anos, existe a profissão de advogado no país. Então, você, quando se inscreve, né, quando, uma vez aprovado na ordem, né, você faz parte dessa associação de advogados, né, que está subdividida em seções, então é OAB Seção Ceará, OAB Seção São Paulo, enfim, todos os estados da nação, eles contemplam a sua seção, a sua seccional, como a gente fala. E isso implica, né, para a manutenção dessa associação, como em qualquer outra associação no país, né, da qual você faça parte, um valor, né? E o valor da anuidade no Ceará, ela é uma das mais baratas, né? Apesar disso, ainda é muito cara, né? Mais R$ 900 por mês, né? Já aqui em São Paulo, ela chega a quase R$ 1.500 por mês. Então, você, uma vez aprovado, né, você tem pouco tempo para comemorar a sua aprovação, você já tem... Inclusive, foi muito boa pergunta, Ana, que assim que você é aprovado, como eu disse, são 3 provas no ano, então se você tem muita gente que quer passar na terceira, porque quando você passa na terceira, que é mais ou menos setembro, outubro, você paga proporcional à anuidade. Então, eles vão cobrar só outubro, novembro e dezembro. Então, você paga um terço daquilo que estava previsto. Então, tem muita piada interna nesse sentido, né? Que você quer ser aprovado, mas só em determinado momento, para que você já não entre, ingresse na OAB, e você só ingressa pagando, né, aquela anuidade respectiva do ano da sua aprovação. E é só para explicar, acho, Dieguinho, que é importante o que ela falou. Por que eu tenho um AB São Paulo, inscrição na OAB São Paulo e OAB no Ceará? Porque por lei, que é o Estatuto da OAB, que é uma lei, um advogado ele pode atuar, sim, em todo o território nacional, diferentemente do advogado dos Estados Unidos, só para dar um exemplo, porque lá a federação é algo muito mais consolidado, então o Estado ele tem total autonomia em comparação ao outro estado. Então, inclusive, há estados nos Estados Unidos que possuem a sua própria Suprema Corte. Então, muitas vezes, um advogado que se forma na Flórida, por exemplo, ele só poderia trabalhar no Colorado fazendo uma complementação da sua formação ou passando na prova da respectiva OAB, que eles chamam BAR, do Colorado. Então, a atuação ela é um pouco mais restrita. No Brasil, não. O advogado, uma vez ingressa na OAB, ele atua em todo o território nacional, só que está limitado a 5 processos por ano. Então, se você trabalha mais de 5 processos no ano em determinado estado do país, você precisa de um AB suplementar. Então, muitos advogados, sobretudo aqueles que são advogados, né, de grandes bancas, grandes escritórios, eles possuem OAB em 5, 7, 8 estados, né, pagando anuidade em cada um deles. Eles estão abertos para poder fazer qualquer questionamento. Claro. O Vinícius, gente, ele passou uma temporada em Berlim, na Alemanha, com o contato com a universidade, não foi, Vinícius? Foi. Queria que você explicasse aí como foi que você chegou na Alemanha para que os meninos possam tomar conhecimento. Boa pergunta, Diego. Eu tinha até anotado aqui, mas me esqueci, né? Eu costumo dizer, né, e até no espírito, mesmo espírito desse meu avô, né, Avelino Maia, né, meu sobrenome é Vinícius Madureira Maia, de que o estudo, a educação, né, é aquilo que lhe tira de um cenário, né, um cenário muito, muito duro, né, que eles viveram, né, um agricultor num distrito. Eu falei Tabuleiro do Norte, mas o meu avô pertencia a um distrito de Tabuleiro do Norte. Então eu estou falando de uma localidadezinha sem muitos recursos, sem comodidade. O meu pai, ele
Desse distrito até a cidade de Limoeiro do Norte, estudar no Diocesano, onde eu vim estudar mais tarde. Ele ia de bicicleta, é uma distância de mais de 14 quilômetros para ir, mais 14 quilômetros para voltar, atravessando um rio que não possuía ponte. Ele não fala isso de uma forma ainda muito engraçada. Você ouviu meu pai contando essas histórias, que não é uma história de tristeza. Ele conta isso com até com bom humor, dizendo como é que ele tinha que levar essa bicicleta, quando a corrente da bicicleta caía. Não sei se vocês já experimentaram isso, né? São muito jovens, né? Mas a gente que andava de bicicleta teve de passar por esses reveses. Então, só a educação, né, que de fato pôde tirar, né, a gente daquela condição na qual ele se encontrava, de uma vida muito dura, de uma vida muito difícil. E foi sempre esse o norte, né, que a gente teve, não só na minha casa, eu digo, não apenas a minha família e meus 2 irmãos, mas toda a família Maia, né, toda essa família, que são 8 irmãos, né, meu pai mais 7, e seus respectivos filhos, né, sempre foram muito instruídos, muito quase que determinados a estudar. Então, eu costumo dizer que eu tenho uma particularidade, muito rara, talvez, muito excepcional, que eu sou uma pessoa que estudei nas 3 universidades públicas de Fortaleza, né? Estudei tanto nas 3 universidades de Fortaleza, né? Onde for não é pública. Mas estudei na UFC e estudei na UES. Então eu conheço todas as 3 realidades. E na UFC eu cursei, né, as casas de cultura, que inclusive eu gostaria de recomendar. Não existe no país, né? Nós somos muito, infelizmente, ensinados a pensar que o nosso Ceará está numa posição abaixo, né, das demais regiões. Assim, claro, o estado do Ceará é um estado muito pobre, a gente não pode esquecer disso. Mas é um estado que possui a melhor educação pública do país, né? A gente pode fazer, sim, ressalvas a isso, mas podemos sempre lembrar que é o povo que mais estuda, que eu conheço um pouco do Brasil, posso dizer que eu não conheço um povo mais esperto, por assim dizer, do que o cearense, né? Às vezes eu escuto assim, cada barbaridade por aqui que me lembro que automaticamente no Ceará eu não ouviria um tipo de coisa como aquela. Então eu estudei nas casas de cultura, um projeto, como eu disse, excepcional. Eu recomendo que vocês busquem saber sobre ele. Em que você estuda línguas estrangeiras, pagando assim, preços que eu considero módicos, né? R$ 80 o semestre. Uma vez aprovado, também pressupõe um vestibular, você cursa, né, um curso de línguas de alto nível, que em qualquer outro lugar você pagaria R$ 1.000, R$ 2.000 mensais, pagando R$ 80 o semestre. Ou seja, estou falando aí de R$ 15 a R$ 20 por mês, uma verba que nem se atualiza, há muitos anos é R$ 80. Então foi por conta desse curso, né? Eu cursei alemão, também cursei italiano, também cursei francês. Eu tinha tempo de sobra, né, gente? E por conta desse curso de alemão, existem bolsas, na italiana também tem, na espanhola também tem, hispânica, perdão, hispânica. Você preenchendo certos requisitos, você nunca tendo trancado, você tendo tirado notas 8, né, mínimo de 8, uma média de curso, você pode se habilitar para uma bolsa. Então eu me habilitei para essa bolsa e passei, e pela universidade eu fui estudar uma temporada em Berlim, e, né, tudo pago. Então não foi um dinheiro meu, não sou. Às vezes as pessoas podem ver alguma foto assim, isso aí é um playboy, um burguês. Mas não, é a educação pública, é a universidade que permite isso e me permitiu, por exemplo, trabalhando na universidade, ainda na condição de bolsista, eu não pertencia ainda à procuradoria, mas a FUNCAP, que é a Fundação Cearense de Apoio à Pesquisa, ela entendeu em determinado momento, de 2008 a 2010, né, que as universidades precisavam atentar
para a sua produção, para a pesquisa que é realizada dentro da universidade, ela mais tarde era apropriada pelos empresários, por empresas, e não havia um mínimo de ressarcimento da universidade nesse sentido. Por exemplo, falo aqui de um curso de biologia, em que há, né, pesquisa sobre determinado medicamento, ou determinada prática cirúrgica, enfim, em que isso era publicado, digo, tornado público mediante TCCs, dissertações e teses, uma empresa vinha, lia e passava a implementar, e não havia um ressarcimento, não havia às vezes nem sequer menção da pesquisa do fulano ou beltrana em relação àquilo. Então a FUNCAP passou a fomentar núcleos de inovação tecnológica. Então, quando eu era aluno de Direito, eu participei desse projeto na Universidade Estadual. Como foi um projeto muito que ganhou proporções e prêmios em menos de um ano de implementação, o Núcleo de Inovação Tecnológica da UES, ele foi convidado a demonstrar suas boas práticas no Ministério da Cultura e da Tecnologia à época, ganhou o prêmio, tá tudo na internet, né? Terceiro lugar de iniciativa de inovação no país em 2011, sim, tudo isso com fomento, né? Com direcionamento, né? Com entusiasmo. Então foi por conta disso que mais tarde, né, foi por conta dessa atuação nesse núcleo de inovação tecnológica, como bolsista da FUNCAP, que mais tarde eu fui trabalhar na Procuradoria Jurídica. Né? Na Procuradoria Jurídica eu passei a não trabalhar tão somente mais com inovação tecnológica, mas com o direito em geral, né? Como eu falei, né, um direito público, né, que é um direito estatutário relativo, né, aos direitos e deveres dos servidores públicos, no caso, os professores. Como a universidade, ela hoje, infelizmente, opera com um déficit pessoal muito grande, eu digo não somente a UES, mas a UFC, mas no meu caso, mais drástico, a UES, ela se serve também de profissionais terceirizados, né? Então há muitos terceirizados na universidade, há muitos professores substitutos que estão sob outro regime, que não é mais o estatutário. Estatutária para todo aquele que é concursado. Enquanto o regime dos substitutos e dos terceirizados é o seletista, é a carteira de trabalho. Então, havia também demandas de cunho trabalhista. Então, o papel da Procuradoria é de abranger tudo aquilo que ocorre no âmbito da universidade. Então, toda sorte de problema e de necessidade de resolução, a Procuradoria ela tinha, né, por atribuição, se envolver. Eu não cheguei a ler como ele estudava. Uma escola, né, Vinícius, ali, Procuradoria da UES, já que você vivenciou uma série de questões, né? Tem a manifestação da galera aqui, o Jardel questiona como é que você consegue conciliar esse negócio todo aí que você citou, as várias línguas, não é? Além do alemão, tem também o inglês, né, que você é falante, nativo. A Amabile também colocou também essa questão, e ela também fez uma anterior. Ela perguntou, Vinícius, qual parte do curso você achou mais difícil de conciliar? Acho que é conciliar os estudos, não é? Eu creio. Sim, Se não for isso, Amabile, me corrija. eu achei muito difícil o TCC, Mabel. Foi a época que eu achei assim que eu não ia ter condições mesmo nem de defender a tempo. E eu não defendi a tempo, né? Uma coisa que eu acho que vocês podem inclusive cobrar não só do Diego, mas de todos os outros professores, é de que tão logo um professor se torna professor, ele esquece que um dia foi aluno. Não digo que todos são assim, né? E acabam fazendo cobranças ou então acabam se esquecendo do quão difícil é a vida de um estudante, né? Mesmo que ele venha de um núcleo familiar não problemático, né? Os meus pais são separados, eu morava sozinho em Fortaleza, não tinha carro, estudava à noite, morava numa região muito perigosa, né? Que se tornou pior ainda depois que eu saí de lá. Então era muito difícil.
Se hoje você me perguntar como eu conciliava, eu só consigo explicar com a juventude, né? Não tem outra palavra para explicar isso. Eu acho que era muita disposição, né? Acho que também tinha muitos amigos na universidade, era uma forma de estar sempre envolvido com eles, é uma forma de... Sempre gostei sim de ler, né? Tem isso mesmo, mas não é só isso. Então certamente tinha esse meu pai e minha mãe que entendiam que o estudo era algo crucial, indispensável, né? Só ele mesmo para dar a gente uma possibilidade que eles não tiveram, né? Mas eu cursava, como é que as casas de cultura não, também, gente, não é assim, não é como é um curso de extensão, você vai 2 vezes na semana, certo? Então, como eu morava ali perto do Benfica, né? Não era tão perto assim, mas era perto. Assim que eu saía do trabalho, então eu trabalhava, né? Depois isso também foi durante a faculdade e se perdurou para depois da faculdade, da graduação. Então eu comecei alemão, eu estava na faculdade ainda, certo? Mas depois eu trabalhava e como as aulas são à noite, eu saía do trabalho, as aulas de alemão eram de 6 às 7h40, eu já saía do trabalho ali 5h40, 5h45, descia na Casa de Cultura e já emendava. E isso, como eu notava que segunda e quarta eram as aulas de alemão, aí terça e quinta eu vi que tinha italiano, eu falei assim, não, já estou por aqui, e cursei também. Então, muitas dessas coisas que eu fiz foi simultaneamente, né? Então, assim, obviamente eu não sou nenhum poliglota, nenhum, como eu posso dizer, falante nativo, como disse o Dieguinho, né? Mas só o fato de você frequentar a sala de aula, só o fato de você, pelo menos atentamente, né, durante a aula, se dedicar àquilo, por mais que você não possa mais tarde dar devida atenção, como eu dei ao alemão, eu dei muita atenção, porque é justamente, e volto, né, foi muito boa pergunta, porque eu volto a dizer, muito da nossa formação ela é pautada também pela carreira dos professores com os quais a gente se afeiçoa, né? Então eu tinha muita afeição por um professor, aliás, por vários professores e professoras, que por acaso haviam feito doutorado em Direito na Alemanha. E a Alemanha, como vocês sabem, é um país assim, da maior pujança cultural e universitária, onde sobram vagas todos os anos. Então, às vezes, é mais fácil que vocês... Olha o que eu vou dizer para vocês, vocês vão pensar que é brincadeira. Se algum de vocês fala ou entende o alemão, é mais fácil que vocês entrem no doutorado na melhor universidade alemã do que entrar num doutorado em uma das universidades mais medianas do Brasil, mestrado ou doutorado, porque sobra vaga, né? E eles diziam isso. Estude alemão, eu escutou a voz dele. Então foi por conta disso que eu procurei as casas de cultura, que era o que eu podia pagar, né? Fora que não é só porque o que eu podia pagar, mas também o que é melhor, né? Isso que é incrível, né? A gente precisa ter atenção para aquilo que a gente tem e dispõe a nossa comunidade, né? Então, assim, se eu quisesse pagar um curso privado, não teria condições. Mas tive acesso, né, de forma muito barata aos melhores cursos, que são esses que são ofertados. E não é só alemão, não é só língua italiana, enfim. Todos os cursos são feitos. Eu comecei, só para brincar com vocês, eu tinha muito tempo livre, né? Antes de começar a trabalhar, eu comecei a fazer, inclusive, lá tem o núcleo de letras clássicas. Então, grego e latim também é ensinado na UFC, no CH, fica ali ao lado da reitoria. E eu comecei a fazer grego. Infelizmente, tive que sair, porque eu comecei a trabalhar, e eu quase desisto de trabalhar, porque eu gostava demais das aulas de grego com o professor Orlando. Depois vocês procurem saber que, além de professor, doutor em letras clássicas, ele também é ator. Então você imagine aí uma aula de grego, você tendo com um grande professor, inclusive é ator, um personagem quase folclórico da cidade, o professor Orlando. Então,
que eu posso fazer é estimular vocês a procurar saber mais sobre esses cursos, né? E que se vocês se envolvam desde já, a vida é muito rápida. Eu estava discutindo isso com a minha esposa hoje mesmo, de que ontem foi domingo, hoje já é sexta, assim, a vida passa tão velozmente e às vezes você deixou escapar algumas oportunidades. Eu falei para o Diego, antes dele me convidar, que se eu tivesse, é outra coisa que eu queria dizer a vocês, assim, para concluir, não tomar tanto tempo. Se eu tivesse tido esse contato, né, sobre profissões, sobre onde eu poderia me dirigir, como eu poderia fazer, né, eu teria chegado a outro patamar. Né? Eu fiquei muito tempo entre o ensino médio até ingressar efetivamente. Eu passei quase 3 anos porque eu não sabia o que eu queria, o que eu deveria querer, ou infelizmente ou felizmente submetido a vontades que não eram minhas. Então eu fiquei esse tempo, o tempo da adolescência, muito sem saber o que fazer. Né? Eu vim saber de tudo isso depois que vim a Fortaleza. Então, para um rapaz interiorano que saiu de Limoeiro e via Fortaleza sem nenhuma ou muito pouco conhecimento sobre a vida, vocês podem imaginar o impacto que foi isso. Né? Então, eu parabenizo demais o Diego por essa clareza que ele tem de que, né, na obrigação como professor, de não somente passar um conteúdo, né, mas de dar um norte, né, a cada um de vocês, proporcionando não só uma palavra comigo, mas com todos esses outros profissionais com os quais vocês já tiveram contato anteriormente. Isso é muito bom. Vinícius, suas palavras gentis, não é? Você teve colocações aqui elogiosas à sua figura, tanto da Thaísa, né, da Amabile, do Jardel, mesmo que em tom jocoso, né, um tom de brincadeira, mas eles se colocam também, eu acho que gostando, não é, da sua participação aqui conosco, né, um pouco do seu tempo, né, da sua disposição para poder falar com os estudantes, esses meus queridos aqui, os quais e as quais eu sou responsável, não é, nesse momento, nesse processo aqui de fechamento do ciclo do ensino médio. Né? Então, queria agradecer a sua disposição em estar aqui, né, dizer da nossa satisfação de ter você aqui, né, reafirmar, né, a amizade e a admiração que eu tenho por você, né, o carinho, e é deixar aberto para se alguém quiser falar alguma coisa, pode se manifestar. Já estamos na reta final, 17 horas, muitos e muitas aqui se mantiveram presentes, né? Jardel comenta sobre a sua trajetória, Vinícius, é isso aí. Muito obrigado, Jardel. Obrigado a todo mundo. Você humaniza a sua trajetória, né, mostrando a quem você se vinculou, quais as suas ideias, as suas perspectivas, né? Você fez alemão, né, por uma proximidade com um professor, né? Eu também, na época, eu fiz Casa de Cultura, é importante, gente, a gente ver realmente o que acontece. Na época eu fiz cultura hispânica, em razão do meu apreço pela América Latina, não é? Então eu tinha esse apreço, não queria conhecer um pouco mais esses nossos vizinhos invisíveis, né, para a gente. Nosso olhar está muito voltado para a Europa, para os Estados Unidos. E eu acabei fazendo cultura hispânica e depois, quando eu me envolvi com a filosofia francesa, eu fui fazer francês também na Casa de Cultura, apesar de não ter terminado, né? Fui esse aluno aí que trancou, mas em razão também das coisas da vida, também de trabalho, de coisa. Então vale a pena a gente aproveitar aquilo que está disponível, né, para a gente, saber ir tateando aquilo que mais nos agrada, aquilo que mais nos afina, não é? Realmente, vocês viram aí que o Vinícius demorou 3 anos para poder se situar, não é? E assim, a gente com 16, 17 anos não sabe bem, não é? Assim, com precisão, aquilo que a gente quer. Então vamos continuar fazendo aí essa experimentação com pessoas, não é, que assim, sensíveis à causa como o Vinícius, e vocês possam tomar aí uma decisão daqui a pouco, né? Quando tiver aí no Sisuto, no Enem, na UES também. Tá certo? Mais algum comentário? Vinícius, você pode falar suas palavras finais aí. Fique à vontade. Querido, na verdade, ele agradecer. Um convite seu a gente não pode declinar nunca.
né? Nem recusar. Eu fico feliz de poder falar, né? Se tiver alcançado alguém, não deixem de procurar, né, aquilo que está, né, à mão, aquilo que é excepcional, aquilo que é muito bom, que o nosso estado tem para oferecer. Eu estou em São Paulo hoje, como o Diego fez menção, aqui não há nada parecido com a UFC. Não há nada parecido com os estudantes do estado do Ceará. Não existe mais disciplina, não existe mais acervo cultural, não existe mais entendimento da vida, né? Das durezas, enfim, de toda a dificuldade pela qual a gente tem de passar e tem de superar do que é aí. Posso dizer isso com muita segurança. O ITA foi fundado por cearenses, ele digo ITA, né, por ser um dos institutos, né, mais buscados no país, ele tem, no mínimo, todo ano, mais de 1/3 de vagas conquistadas por cearenses. A Universidade Estadual do Ceará, o curso de medicina já foi o mais difícil do país para se entrar, assim, ingressar. Então nós estamos falando de estudantes de ponta, e é com esses estudantes com os quais vocês vão concorrer, com os quais vocês vão conviver, por isso que procurem desde já se informar. Eu disse que demorei 3 anos para entrar na universidade, mas não foi nem só 3 anos, como eu disse, depois que eu entrei, ainda entrei perdido. Então vamos dizer que foram 4, 5 anos perdido. Então me faltou essa orientação e esse norte está sendo dado aí pelos seus professores, pelo Diego, precisamente. Então, façam valer a pena, né? Se apoderem aí dessas palavras, né? Não as minhas, mas as dele e as dos demais que passaram aqui. Vocês vão ter aí uma trajetória menos atarantada, né? Como foi a minha. Tá certo? Eu agradeço demais, agradeço as perguntas, agradeço a quem não pôde perguntar, sei como é a dificuldade de acesso, enfim, de fala, às vezes você quer falar, o outro já foi contemplado, a sua pergunta já foi contemplada na do outro, não significa que você não esteja participando e ouvindo, porque eu também, quando estou nas minhas aulas, eu mal participo, mas estou ali muito atento, escutando tudo, certo? Muito bom, Vinícius. Então, um abraço grande para você, vou liberar você, tá certo? Valeu, Dieguinho. Obrigado, Valeu. querido. Se cuide.